Fala galera do Papo Aleatório, estamos aqui com o Eduardo Damone, escritor de Caverna do Dragão, mas não necessariamente vamos falar de Caverna do Dragão, o reino, vamos falar de outras coisas, né Damone? Como que a gente vai falar, do que a gente vai falar, vai ser muito legal falar. Bem, mas primeiro vamos falar sobre a ganhadora do boxe Do invejável Game of Thrones, a primeira temporada, que foi Carmen da Silva. Parabéns. E deve estar recebendo a qualquer momento em casa. Bem, a qualquer momento. E eu morrendo de inveja. Daqui a pouco tá chegando. Não é bem esse não, que o seu já foi. Esse é nosso. Então. Vamos lá? Aí. Você tem... Vamos começar pelo o primeiro tópico. Eu acho que vocês vão querer colocar uma frase minha que eu falei há uns meses atrás. O quê? Agora. Não. E aí, propaganda enganosa? Bem, não é propaganda enganosa. Vamos dizer que é uma propaganda ocultando alguns detalhes, tá? O que aconteceu foi o seguinte, eu não vou negar, o que eu mais queria era ter o final para Caverna do Dragão. O que sempre eu achei bacana era encerrar a história do desenho. E 2011, 3 anos e tanto depois, 12 mil livros vendidos, né? E de uma forma assim, como que a gente vai dizer, até meio que irresponsável, tanto de gente que queria o livro e eu, envolvido em outras coisas, não tinha tempo. Mas ano passado eu comecei a ouvir pessoal chamando, pedindo, tinha uma quantidade de e-mail bacana recebendo, falando o seguinte, cara, gostei demais do livro, foi muito bacana, a história foi surpreendente, a história foi emocionante, continua. E para todo mundo eu respondi um por um, eu respondi sempre o seguinte, olha, o livro acabou, é o final da história, é o final que eu queria. Como eu comentei no outro, seguinte, muita gente falando, poxa, eu não gostei do final. Muito bacana, mas não gostei do final. Esse ano comecei a fazer parte dos Vagabundos Anônimos, né? Eu vendi os meus negócios que eu tinha e, atendendo aos pedidos do pessoal, eu fiz a continuação para o Caverna do Dragão. Amém. Amém. Tá? E essa história do propaganda enganosa, eu quero dizer o seguinte, eu sou o primeiro a virar e falar que eu ia ficar... Pode falar? À vontade, a gente bota um pi depois. Tá, então eu coloco o pi agora. Ficar com um cara que ficou gritando, agora tem final, agora tem final, agora tem final. E de repente o cara já fala assim, atenção galera, está saindo o segundo livro do Caverna do Dragão. Gente, foram várias entrevistas que eu dei, muitas, eu vou falar o seguinte, milhares de pessoas que eu respondi e-mail, tá, falando que não ia ter outro livro. Mas por quê? Porque que não era... A pretensão. A pretensão. Era muito... O final que foi dado, sério, eu até emociono de falar que era o que eu queria, eu não pensava em outra coisa. Agora uma questão. Fez um sucesso, todo mundo que eu converso, obviamente tem os que gostam, os que não gostam, mas a unanimidade é a qualidade do material, a sensibilidade do autor. Você acha que é isso? Você está muito acessível, você é uma pessoa que a gente acha fácil na internet. Não só a gente que é amigo, eu vejo pessoas que dizem, eu mandei um e-mail e ele me respondeu. Você acha que o sucesso do livro, por causa desse seu acesso, dessa atenção que você dá às pessoas, mesmo quem não gosta do livro, eu sei que você responde. Teve amigos que falaram, eu não gostei, mandei uma coisa e ele me respondeu. Então o cara falou, eu acho que eu vou olhar melhor. O que você me diz? Essa atenção, ela ajuda ou ela te atrapalha um pouco? Ou talvez não foi um pouco dela, desse carinho, do fã que te fez chegar lá, te fez fazer mais um pouquinho? Tá, primeira coisa que é deixar o seguinte, eu acho bacana o feedback.
eu estava até hoje, mais cedo, conversando com o pessoal do RPG Urbano, falando o seguinte, bacana de você ouvir a crítica, a primeira coisa é você ficar em silêncio, ouvir, tá? E tentar responder de uma forma que você não se justifique, tá? Justificar, às vezes, não é não concordar, é não aceitar a crítica, tá? E eu sempre soube que eu ia agradar alguns e ia desagradar outros. Ia ser uma coisa que fazer. Mas tem uma coisa que eu não posso negar, mexe com a vaidade da gente demais quando fala assim, continua, por favor, tá? E é estranho você falar, tem final, aí você manda um e-mail para a pessoa, poxa, a história podia continuar, eu vi tanta coisa bacana, eu me identifiquei tanto, eu me emocionei, eu chorei, pô, continua a história. É até meio deselegante, deseducado, olha, o livro acabou, começaram a mexer comigo. A história que eu queria inicialmente teriam mais passagens, teria muito mais coisa. Nada, foram anos e anos julgando, gente registrando em livros todas as crônicas que rolavam nas partidas e tirar determinados trechos que eu tirei do primeiro livro era meio que machucava, doía, assim, poxa, como é que eu tirei uma coisa dessa, entendeu? Como que eu deixei essa passagem de fora? Receber e-mail todo dia, ter uma mensagem lá, poxa, eu queria ver mais um pedaço. Você está almoçando, seu celular tocar e falar assim, quando que sai o segundo? Aí você responde, não tem segundo. Aí, por que não tem o segundo? Porque o primeiro eu falava que agora tem final. Bem, eu tive o privilégio de ler o Duas Cores. Inveja. Fazer o quê? Pode botar aqui um termômetro de inveja. Eu li. E realmente... Um dos dois felizardos. Um dos dois. 3, na verdade. 3? 3. Então, parabéns aos 3 felizardos, tá? Teve um que teve que consertar as besteiras, os erros de português, entendeu? Que foram tão falados. Depois a gente vai explicar isso, né? Tá, então são 3 felizardos. Então, eu quando li, realmente eu vi que essa parte foi muito rebuscada dentro do livro. Só lembrar o pessoal, a resenha do Thiago já está disponível no site do Papo Aleatório, tá, gente? Quem quiser dar uma olhadinha lá, dar uma curtida, tá bem bacana. Só para lembrar o pessoal, desculpa, continua. Não, tranquilo. E eu realmente vi essa parte muito rebuscada. A parte de intriga dentro do livro realmente foi bem superior ao primeiro. Ele deu uma outra conotação, até porque os personagens estão mais maduros. E isso é até um pouco difícil de você tentar entender lendo o primeiro livro. Mas a consciência deles mudou, o comportamento deles perante o grupo de alguns personagens realmente mudou. E isso daí eu achei que foi justamente aquela pitada que você olha o personagem e fala assim, não, o personagem vai fazer isso. E, caramba, ele não fez. Pô, mas realmente a consciência dele é totalmente mudada pelos fatos que aconteceram no 1 e que começam a acontecer no 2. E você fica realmente, caramba, é como se eu estivesse pegando o Duas Cores e como se fosse o primeiro livro. É como se eu estivesse pegando o primeiro livro. Tipo assim, eu não tenho como adivinhar o que vai acontecer. Então, isso eu achei muito legal do livro. Foi mais ou menos isso que você quis passar, realmente, como se fosse uma novidade, o Duas Cores? Primeiro, a primeira surpresa que eu tive com quem leu Duas Cores, eu vou ser sincero, eu considerei o Duas Cores, quando eu terminei de escrever, um livro extremamente chato, tá? E foi uma unanimidade o seguinte, cara, como que você fez esse livro? Não tem nada a ver com o primeiro, muito bacana. Inclusive você colocou isso. E eu fiquei assim, foi mesmo? Sério? Porque eu escrevo lá na hora que eu falo, pessoal, quando vocês forem ver esse livro, entendam que vai ser um livro que vai ser uma passagem. E vocês colocaram isso, as reviravoltas, as coisas que acontecem,
o amadurecimento, que eu só fui notar que os personagens amadureceram depois que vocês me contaram. Eu falei assim, poxa, eles amadureceram realmente. Foi como se o livro tivesse ganho uma vida que eu não esperava. Aí, porque qual que era o primeiro objetivo do Duas Cores? É virar e falar assim, agora tem final, daqui a pouco. Certo? Não tão breve. Não tão breve, tá? E como que você coloca que o livro ganha uma trama diferente? Ela nasceu justamente de dois momentos. Um, justificar o primeiro, certo? E o segundo, criar o clima para o desfecho. Porque o final do livro já está escrito. O último livro, vão ser 4 livros, eles já estão, os 4 já estão escritos. Então, é aquele momento que já sabe o que vai acontecer, como acontecer. E o Duas Cores tem uma missão de trazer, de acabar com um possível final, que muita gente virou e falou, eu não pensaria em outro final para o livro. Imagina a responsabilidade. Caramba! Tá? A pessoa te escreve assim, eu não imaginaria outro final, esse é o melhor final que poderia ter para Caverna do Dragão. Pode continuar? Por favor. Poxa, é complicado. E por isso que demorou tanto para sair, é uma coisa que me fazia acordar de noite e ficar pensando, como continuar? Depois disso tudo, quando que sai o próximo livro? Eu sei que tá sendo um pouco apressado. O ansioso que teve a oportunidade de já ler, entendeu, gente? Já quer o terceiro. Aí... Qual é a previsão? Previsão, sei que é previsão apenas. Não, a ideia é soltar no Natal, na época do Natal, o terceiro. Bacana. E isso daí já está marcado, a Bienal do Rio vai ser o encerramento. A gente pretende, até tem uma parada aí que a gente está conversando com a turma do cosplay, entendeu? Pô, que bacana. Fazer no Rio o encerramento do quarto e último livro. Uma coisa rápida, porque esse negócio também de ficar esticando demais, eu tenho que rezar todo dia para o George Martin não morrer. Pra gente ler tudo. Guardou, contou pra alguém os finais. Parece até piada, mas eu sou meio sistemático com isso. Já tem um envelopinho com as senhas, entendeu? Pra poder abrir os arquivos. Você tem acesso a isso não, Thiago? Não, isso daí é... Não, porque ele leu a resenha, então... Não. Ele fez a resenha. Mas uma pergunta, o computador tá aí? Não. Se não tivesse aí, tinha uma forma de abrir. Aliás, isso nem tá mais no meu computador, pra ter uma ideia. É bom saber. E eu ainda fiquei assim, será que eu libero para ler o beta do terceiro, do quarto? Mas foi tão bacana a resposta que eu tive dos 100% dos 3 leitores betas, né? Que o terceiro e o quarto vão sem o beta, porque praticamente... Foi o mesmo tiro para poder escrever. Pô, que bacana. Então perdi completamente a minha oportunidade de ser o beta leitor do terceiro. Exatamente. Acabou a esperança. Tenta sorte no próximo. Ah, beleza. Tomara que vire moda esse negócio de beta aí. Damone, vamos lá. Agora, só reforçando, internacional, o Anime Friends Internacional, vamos estar com o stand todos os dias lá. Vai ter a surpresa especial para quem for comprar na pré-venda o livro. Exatamente. Quem comprar na pré-venda vai ter acesso aos 2. Deixando claro que lá não estará à venda o livro número 2. Estará à venda o livro número 1. O livro número 2, por enquanto. Vai ser só setembro. Só pela internet, na pré-venda, e entrega em setembro. Não, quem comprou agora na pré-venda pode receber. Não, a pré-venda recebe em julho. Isso, esses agora o cara ainda tem a oportunidade de receber e levar para você autografar lá. Exatamente. O lançamento mesmo do livro só final de setembro. Pessoal, estivemos aqui com o Eduardo Damone. Eduardo, obrigado por estar mais uma vez no Papo Aleatório. Obrigado pela força. Obrigado por ter vindo até o nosso estúdio lá de Minas, percorrido a distância. Diego, RPG Urbano Claudino, obrigado. O homem tem a moral. Ele é o cara, não tem jeito, parceiro. E
Reafirmando, Damone estará conosco no Internacional de RPG. Não sei se vai com a gente na caravana, a gente vai falar já da caravana já já. E o que a gente vai fazer por lá, gente? Vão até o estúdio, vão conhecer a galera do Papo Aleatório pessoalmente, vamos dar um abraço no Damone, vamos fazer bagunça. Vai ter um espaço lá para todo mundo, vamos se divertir. E falando da caravana, pessoal, vão ter uns folderzinhos que nesses daqui. Ou que nem ele Beleza? edita depois para ficar melhor. Tranquilo? E deve estar nas lojas, na maioria das lojas, nerds, geeks e lojas de RPG. Lojista, liga pra gente, a gente tem uma condição boa, manda um e-mail, a gente manda um representante do Papo Aleatório para te mandar as fichas de inscrição e tudo. Condição especial. Grupos, liga pra gente, condição especial também. Tranquilo. E os grupos de outros estados, galera? Não deixe de entrar em contato com a gente lá no stand, se estiverem lá pelo Internacional no Anime Friends, beleza? Vem trazer informações sobre o seu grupo, conversar sobre os eventos que vocês patrocinam ou participam, beleza? E falar sobre o mundo do RPG do seu estado. Outra coisa, não deixe de acessar o nosso site, tá? www.papoaleatoriorpg.com.br. Dá um likezinho no vídeo se gostou e não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. Vamos lá? Um forte abraço a todos. Obrigado, Damone. Valeu.